Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. A graça e a paz de Deus esteja sempre com você. Que bom que estamos juntos com essa paz, com essa graça, por intercessão de Santo Inácio agora, né, Com Frei? certeza. Hoje nós começamos uma linda reflexão com Santo Inácio Loyola. verdade. E olha aqui, ó, eu também, o Frei tem o livro dele, eu também tenho, vou estudar junto com vocês, e é uma ótima indicação esse livro, que é o tema, né, desse tempo que nós vamos viver aqui com Santo Inácio, o discernimento dos espíritos. O título do livro, Guia Inaciano para a Vida Cotidiana, mas aqui para nós o nosso tema é o discernimento dos espíritos, espiritualidade e mística inaciana, que já gravamos um vídeo de apresentação, de introdução, tá aqui no grupo Corações Ardentes para você poder assistir. Também tá pelo canal do YouTube, esse também vai, tá bom? Aberto aí pro canal. Depois nós vamos dizer qual é a diferença de estar pelo canal e estar pelo grupo, tá bom? Mas enfim, nós vamos caminhar então de hoje, né, dia 9, terça-feira, até o dia 31 de julho, dia de Santo Inácio de Loyola. Por que Santo Inácio? Porque ele é santo inspirador aqui da nossa comunidade. Então nós vamos iniciando aqui, Frei, hoje com a nossa reflexão, mas antes nós vamos rezar a oração de Santo Inácio, né? A alma de Cristo, uma oração tão conhecida, para que nós possamos então pedir a intercessão de Santo Inácio. Então reza assim comigo. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me afaste de vós. Do espírito maligno defendei-me. Na hora da morte, da minha morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Uma das orações, acho que mais conhecidas de Santo Inácio, Mais conhecidas, inclusive, está no Missal Romano, né? Uma oração que é utilizada para rezar logo após a Eucaristia, quando você comunga. Isso. Ela é uma das orações recomendadas a serem feitas. Falando em recomendação, nós estamos então recomendando para você esse livro, tá bom? Aqui do Timothy. Agora já não sei mais falar o nome dele, não. Vamos ficar com o Timothy. Vamos portuguesar. Vamos ficar aqui. Olha, esse livro, você pode fazer a sua encomenda, tá bom? Aqui na livraria Jesus Caminho Seguro, o pessoal já está providenciando, tá bom? Entre em contato, pode mandar mensagem para mim, certo? E aí a gente passa o telefone da livraria, o contato da livraria, e você pode fazer a sua reserva, sua encomenda, vale muito a pena. Nós vamos usar ele, é claro, né, Frei? Sempre assim, não de uma forma aprofundada, ainda mais Santo Inácio, né? Sim. Então, não de uma forma tão aprofundada, mas eu tenho certeza absoluta que esse tempo aqui, esse estudo que nós vamos fazer, vai nos ajudar a ter discernimento, né, Frei? E é isso que nós precisamos, já vir com o coração aberto, não é mesmo? Santo Inácio faz um caminho de discernimento, é talvez um dos maiores mestres do discernimento espiritual, se não o maior mestre. Então nós precisamos olhar com reverência, com muito amor, muita disponibilidade e também muita paciência conosco mesmos, porque nós precisaremos fazer o caminho com Santo Inácio. É um caminho lento, o caminho é um processo. E você precisa também ter esse conhecimento básico, mas ao mesmo tempo paciente, para ir construindo a casa aos pouquinhos. Isso. No primeiro vídeo, o Frei já foi falando um pouquinho sobre o que é discernimento, e aí entre um tema e outro, essa palavra vai estar sempre presente, e nós vamos ouvir várias vezes. Mas, Frei, o tema de hoje é os 3 passos para o discernimento. Porque se eu preciso de discernimento, preciso aprender, preciso saber o que é, eu preciso saber como agir. Por isso, esse tema, 3 passos para o discernimento. Quais são esses passos?
Vamos formar primeiro o alicerce para isso? Vamos. Então vamos começar com a base. O que é o discernimento, né? Que é o ponto inicial. Discernir vem de discernere, que é do latim. E significa, segundo o autor, separar conforme a qualidade. A gente pode discernir entre duas coisas boas, pode discernir entre uma coisa ruim e uma coisa boa, e muitas vezes pode não fazer discernimento e ficar entre as coisas ruins. É verdade. Então o processo de discernimento já começa desde aí. O que é discernir? É saber separar a partir de qualidades, saber identificar essas qualidades. É um primeiro elemento. Nesse sentido, Santo Inácio nos ensina que nós somos contemplativos de Deus no agir diário. Os ensinamentos de Santo Inácio são para a vida. Então a gente sempre tem que associar com a vida, com a prática, com aquilo que acontece em nosso dia a dia. Não são coisas para serem deixadas em livros ou apenas estudadas. Existe muita praticidade naquilo que Santo Inácio ensina. O Frei agora vai falar quais são essas tríplices, esse paradigma, né? Tríplice paradigma, para que a gente possa viver bem. Lá na página 42 do livro, o nosso autor, que é um padre que aplica exercícios espirituais em comunidades, ele nos diz que 3 são os elementos que precisam sempre nos acompanhar durante essa reflexão do discernimento a partir de Santo Inácio. O primeiro deles é sentir, o segundo deles, conhecer, e o terceiro, agir. Nós precisamos fazer a experiência do sentir, do conhecer e do agir. Mas de que forma o autor explica isso? Quando nós trabalhamos o sentir, nós precisamos entender que o sentir é o esforço que a alma humana faz para compreender a experiência espiritual interior. A gente sente muita coisa a partir dos sentidos. Então nós sentimos, nós vemos, né? Nós ouvimos, tudo o que vem dos sentidos. Mas isso tudo é trazido para dentro de nós e dentro de nós é juntado com as moções. Moções são as experiências espirituais. Então quando Santo Inácio fala que é necessário trabalhar o sentir, é você trabalhar aquilo que está dentro de você, que são movimentações espirituais. O que nós temos aqui dentro que nos agita o coração, que nos afeta a ponto de pensarmos, sermos provocados, cutucados, de certa forma, interiormente. Santo Inácio entende que dentro do coração do homem acontecem muitas coisas e tudo que acontece ali precisa ser valorizado. Os sonhos, as impressões, os pensamentos, as ideias, aquilo que nós acreditamos, tudo isso é levado em conta. Então, o que nós sentimos a partir disso tudo que nós temos aqui precisa ser levado em conta. Digamos que esse sentir de Santo Inácio é aquele pontapé inicial, vamos dizer por assim, o pontapé inicial entre a experiência que eu deveria ter feito de Deus, que deveria ser grandiosa já, e aquele comecinho da experiência. Você está na fase de transição. Você ainda precisa sentir, chorar um pouquinho essa presença. Você ainda é provocado com sentimentos, com pensamentos. Então, nós sentimos essa presença de um modo bem raso, bem pouquinho. Você chegou na igreja, se comoveu quando viu a imagem de Nossa Senhora. Você assistiu um filme, sentiu esse filme. Você viu um testemunho, isso te marcou. Não é o processo em si, mas é a parte inicial do processo. Não tem nada a ver com sentimentalismo. Não é sentimentalismo, é isso que é interessante, porque Santo Inácio vai dizer que os sentidos precisam ser avaliados, porque podem vir do inimigo. Olha que interessante. Então, essa primeira parte inicial é o sentir, mas o sentir de Deus. Você vai fazer uma identificação com o que você tem aí no seu coração. O que você sente é de Deus ou não é? Depois a gente explica melhor esse detalhe, né? Estamos só começando. Só começando. Ele vai trabalhar também essa experiência de Deus no sentir como aqueles relances divinos. Ele vai dizer assim, olha,
pegando o Santo Agostinho, porque ele cita muitos santos, nosso autor. Então ele cita Santo Agostinho. Ele fala que Santo Agostinho, no determinado momento, diz: meu Senhor, eu sei que estavas dentro e eu te procurava fora de mim. Eu te sentia aqui dentro, mas eu te procurava fora. Então, o que o autor, o nosso autor do livro, Timothy, vai nos dizer? Que muitas vezes a gente sente a vontade de servir a Deus. A gente sente o desejo, a gente sente a presença, sente um pouco da emoção, mas a gente ainda não consegue ficar nela. A gente sente a provocação. Ele cita aqui, né? Santo Agostinho ouvia que Deus chamava, gritava dentro dele, brilhava uma luz dentro dele, a voz divina o chamava, ele sentia essa ação dentro dele, mas ele dizia: eu te procurava do lado de fora. Olha que interessante, né? É aquela pessoa que chora, 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 chora diante do filme de São Francisco, mas na rua vai lá, bebe até entortar, cai, faz o que quiser. Então, ela está entre dois caminhos, né? Está entre as duas coisas. Por que isso é importante para nós? Exatamente para você não desistir. Quando você está em cima do muro, você consegue sentir-se comover, mas também você não consegue deixar a outra vida. Fique feliz. Deus já está te provocando, vai chegar o momento que a transformação acontece. Essa é a parte inicial. Depois, Santo Inácio vai falar um pouquinho sobre a ousadia, que é essa coragem de sentir mesmo. Nós estamos dispostos a ver por que nós estamos sentindo esse chamado. Você que chora diante de um filme religioso, de um filme espiritual, você consegue perceber que ali é Deus agindo, né? Você consegue abrir os olhos enquanto você está sentindo? E aí é uma grande sacada de Santo Inácio, né? Olha, ele escreveu isso há 450 anos atrás, gente. Faz tempo, hein? E serve para nós hoje. Um outro ponto que ele trabalha é o conhecer. Como que ele trabalha o conhecer essa experiência? Nós conhecemos quando nós aprofundamos. Não ficamos apenas no sentimento, naquilo que nós sentimos, nas emoções do espírito, né? Nas moções espirituais, como ele diz, mas nós aprofundamos um pouco mais. A gente agora tenta conhecer, tenta vasculhar um pouco melhor aquilo que está acontecendo. O conhecer é o primeiro passo do discernimento. Aquela pessoa que se sentiu tocada numa missa, de repente esteve a primeira vez numa missa, se sentiu emocionada, sentiu um toque de Deus ali. Agora ela é chamada a aprofundar um pouco mais, conhecer. Então ele vai dizer assim, o nosso autor, assim que sente o descontentamento e a alegria que correspondem aos pensamentos dos projetos antagônicos, o próprio Santo Inácio muda para o seguinte passo. Começou a maravilhar-se dessa diversidade e a refletir sobre ela. Então, até então, ele sentia emoções e tristezas, porque nós precisamos entender que tudo isso é a experiência de Santo Inácio. É uma biografia de Santo Inácio, ele viveu tudo isso. Então, ele percebeu que no processo de conversão, sentia essas alegrias e tristezas. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que era necessário conhecer melhor. Ou seja, olhar para si mesmo e dizer: por que eu estou sentindo isso? O que eu tenho em meu coração? Eu estou servindo a Deus ou não? Esse sentimento vem de Deus ou vem do maligno? Ou vem do impuro? Esse sentimento me causa prazer, êxtase sagrado, me aproxima das coisas sagradas, então é aqui que eu quero ficar. E a gente somente faz esse processo, segundo Santo Inácio, quando nós conhecemos. E aqui o conhecer é o grande elemento norteador para a vida espiritual. Você precisa parar diante dos seus sentimentos, das suas experiências e dizer: o que eu estou sentindo? Então, quando você vai a uma missa e você se emociona, chora, fica ali todo impactado. Mas ao mesmo tempo, quando você vai a uma praia e fica todo emocionado por ver a beleza da praia, que é a presença de Deus, é você parar e dizer: por que eu estou sentindo isso? O que isso me provoca? Né? Esse sentimento faz o que em mim? Tem me aproximado de Deus? Tem me deixado mais perto dele? É diferente de você ir a uma boate
e sentir-se emocionado por ver a música sensual que estão dançando, por exemplo. Muita gente se emociona diante das mais mirabolantes coisas, né? Até num rodeio tem gente que se emociona por ver o animal caindo e derrubando o peão. Isso vem de Deus ou isso não é de Deus? Então você precisa conhecer e saber quem está movimentando ali dentro. Santo Inácio, então, orienta a fazermos um raio-x de tudo que nós sentimos. Um raio-x dos nossos sonhos, um raio-x daquilo que sonhamos à noite. Escreve, anota, investiga porque você está sonhando. Um raio-x, né, olhar com maior cuidado sobre as nossas emoções. Por que isso me abala tanto? Quais são os gatilhos que têm me afetado? Por que estando perto da minha mãe eu choro tanto? O que precisa ser curado? O que a minha mãe gera em mim? O que eu preciso melhorar? Por que eu sinto tanto ódio quando eu estou em determinados lugares? Por que o espírito maligno age tanto nesses lugares em mim? O que eu tenho que precisa ser trabalhado e curado? Olha que coisa, né? É muita coisa mesmo, é um olhar interior muito grande. Esse conhecer, ele fala de vários elementos, ele inclusive cita também Santo Agostinho, quando ele está trabalhando esse conhecer, né? Fala que Santo Agostinho, ele sentiu o desejo de ser chamado por Deus, né? Ele começou a mudar, começou a se emocionar com as coisas sagradas. Depois de um tempo, ele deita ao pé de uma figueira, já perturbado, ele estava todo emocionado, e uma criança diz para ele, toma e lê. A Bíblia estava do lado dele, toma e lê. E é quando ele começou a ler, aí ele começou a conhecer. Então olha que interessante esse processo. A gente se encanta, se apaixona, depois a gente tem que aprofundar essa paixão. Não dá para ficar só no sentir. É um grande puxão de orelha para todos nós. Não ficamos só no sentir. O sentir é a provocação inicial, é aquele primeiro olhar. Depois disso nós aprofundamos. Aí nós precisamos ver por que estamos sentindo, o que estamos sentindo e como estamos sentindo. Porque na nossa vida, no dia a dia, a gente precisa, claro, que tomar algumas decisões. E eu vivo isso. Às vezes eu quero tomar uma decisão e tenho os meus sentimentos. Aí eu pergunto, isso que eu estou sentindo, para eu decidir sim ou não, é meu ou é vontade de Deus? Porque muitas vezes tem o nosso querer, tem as nossas emoções. Eu vejo que hoje em dia a gente vive um turbilhão de emoções que se misturam tudo, que vira uma confusão e a gente não sabe mais. Sim. Aquilo que eu estou sentindo em relação, por exemplo, a alguém, ou algo que eu preciso fazer ou não fazer. Aquilo é meu, é sinal de Deus, é um raciocínio que eu estou fazendo, é uma análise que eu estou fazendo daquilo para dizer sim ou não. E isso não é muito instantâneo, muito rápido. Leva um tempinho, a gente precisa pensar em tudo isso. O que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou achando. Às vezes até perguntar para outras pessoas. Sim. E perguntar para Deus. Ele faz essa orientação, inclusive, porque mais para frente aqui no livro ele trabalha essa questão da necessidade do acompanhamento psicológico, espiritual e moral. Olha como o Santo Inácio foi caprichoso. Nós precisamos viver esse conhecimento dentro de nós, o que está acontecendo. Então, quando você estiver analisando os sentimentos em relação a Deus, os comportamentos, é perguntar-se quanto tempo isso está acontecendo, quantas vezes, em quais locais, com quais pessoas, porque às vezes o diabo usa também, o inimigo, ele fala inimigo, né? O inimigo usa coisas para nos enganar. A gente entra numa igreja, chora rios, mas o agir, que é o próximo passo, o agir é podre. É sujo, não tem nada a ver com a moral daquela espiritualidade, né? Então nós precisamos ver, aquele sentimento de choro não está necessariamente vinculado à espiritualidade, pode ser um trauma de infância. Então a gente precisa sempre olhar isso. Santo Inácio fala, olhe para tudo o que acontece em seu interior e vá investigando o porquê está acontecendo. Isso é discernimento, saber se foi Deus ou não. Se é de Deus ou não. No agir, ele vai trabalhar isso. Ele coloca o termo agir como pressuposto necessário para a gente sempre seguir. E ele diz assim, receber / rejeitar. Ou seja, nesse agir,
eu preciso receber quando é de Deus e rejeitar quando é do inimigo. Quando você fizer lá a sua leitura espiritual dos sentimentos, daquilo que você tem em seu interior, das raivas, rancores, medos, preocupações, lágrimas, saudades, de tudo isso, você tem que pensar, isso eu recebo ou isso eu rejeito, né? Aquilo eu recebo ou aquilo eu rejeito. Como assim? Se você percebe que a partir do sentimento você vai tender para o lado oposto a Deus, você rejeita. Isso. Se a partir do sentimento você vai tender para o lado favorável a Deus, você fica. Por exemplo, a pessoa é casada, ela chega numa festa, olha a primeira vez para uma outra pessoa também casada e fica encantada. 2 conversas no WhatsApp, está apaixonada. Nossa, Frei, eu sinto tão bem ficar perto dela que eu me emociono. Ai, parece que Deus está falando comigo. Aí a gente começa a pensar, mas será que Deus separaria um casal? Será que Deus faria um processo de divórcio acontecer dentro da sua igreja com 2 famílias que estão estabilizadas? Será que isso vem de Deus ou vem da carne? É prazer do mesmo jeito, tem cara de prazer, tem cara de felicidade, tem rosto de amor, mas não vem de Deus. E aí o grande desafio, quando não vem de Deus, precisa ser modificado. É isso que Santo Inácio diz. Ou então aquela pessoa que fala, eu tenho que sair de casa quando não aguento mais morar com essa pessoa, com meu esposo, a mãe dos meus filhos, é pai dos meus filhos, eu não suporto mais, é Deus me falando, tá me livrando. Eu mesmo já usei algumas vezes livramento, mas em outro contexto. Sim. Mas alguém diz, estou passando por um livramento. Aí você pergunta, mas será que é Deus ou será o mundo, né? O inimigo? Será que é necessário um livramento mesmo? Porque às vezes a pessoa é boa, o outro só quer separar porque enjoou. Será que isso é livramento? Então a gente percebe quando é de Deus e quando não é. Santo Inácio fala para ficarmos atentos a isso. Não se submeter aos prazeres que não são de Deus. Olha, o livro, porque assim, o Frei estudou, refletiu, né? Eu tô aqui aprendendo com você, tá bom? Nós estamos juntos aqui aprendendo, mas o livro ajuda, porque a gente grifa, né? Lê mais profundamente o conteúdo. Então, se você puder adquirir o teu livro, conforme você vai aqui assistindo os vídeos ou ouvindo, você vai poder acompanhar um pouco mais. Então, hoje, nesse primeiro vídeo, foi para chacoalhar, né, Frei? Provocar. São provocações iniciais, né? Isso, foi para provocar, para a gente começar a pensar como é que nós estamos aí, quais são os meios, o método que nós estamos usando na nossa vida para discernir o que nós vamos fazer e o que nós não vamos. Quando nós vamos rejeitar algo ou quando nós vamos aceitar aquela proposta que está sendo feita, um caminho, enfim, tá bom? Nós vamos concluir o vídeo de hoje e nós queremos convidar você a continuar aqui com a gente. O Frei vai fazer uma breve oração nesse primeiro dia, né? Pedindo aí a graça de Deus, aquilo que o Espírito Santo agir no coração dele agora para cada um de nós. O Senhor nos ajude a encontrarmos o nosso caminho e a fazermos o processo de discernimento, de espiritualidade. Peçamos que o Espírito Santo ilumine nossas mentes e nossos corações para identificarmos as situações, os sentimentos, conhecermos melhor tudo aquilo que nós temos em nosso interior e agirmos da forma correta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santo Inácio de Loyola, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos nos encontrar agora, né, na sexta-feira, e o tema é discernimento dos diferentes espíritos, e Santo Inácio nos dá algumas regras e nós vamos ver então a primeira e a segunda regra. Até na sexta. Paz e bem.